Sejam muito bem-vindos ao Humanamente Podcast. Eu sou a psicóloga Raquel Estrela. Eu sou a psicóloga Múria Ribeiro. Bem-vindo ao nosso canal. E nós estamos aqui com o nosso primeiro Humanamente Podcast. Sejam muito bem-vindos. E vamos tratar hoje de um assunto, de um tema que tem aparecido muito dentro de consultório e na humanidade como um todo aí, que é a ansiedade. Quando a gente fala de ansiedade, a gente fala de 99% da população, né, que é atingido, se não for 100%, porque a ansiedade ela faz parte da nossa vida, ela é importante para o nosso dia a dia. Por que ela é importante? Porque é através dela, né, que nos motiva a não fazer algo, a não pular de uma janela, a querer correr atrás das coisas, mas ela não pode ser de uma forma generalizada, de uma forma doente, Raquel. Né? Porque se ela for de uma forma que nos paralisa, que nos mata, né, que deixa a gente parado sem fazer nada, é aonde vem o adoecimento. E é muito importante, Múria, a gente lembrar que a ansiedade ela é uma emoção. Sim. Né? Ela está presente no nosso cotidiano, nos nossos sentimentos, assim como a raiva, a tristeza, a alegria, o choro, a ansiedade, ela está ali presente em todos os nossos contextos, em todo o contexto da nossa vida. O que a gente é preciso observar é o grau em que ela se encontra em cada situação que acontece. Sim. Múria, nesse contexto, né, de como ela apresenta no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, quais são os sintomas assim, que estão mais presentes da ansiedade, que a gente mais observa dentro do consultório? Então é legal a pessoa se observar o seguinte, como é que anda, né? A gente falou das emoções, como que ela se encontra no dia a dia e como que eu sei que eu estou com uma crise? Quando eu começo a ter um pensamento exagerado, um pensamento que a gente fala ansioso, né, que passa 1000 coisas e aí a pessoa vai realizar uma atividade e aquilo se sente travada. Uhum. Então ela começa a ter taquicardia, sudorese, dores no peito, até dores de cabeça, né, fica suando as mãos. Então todos esses sintomas são sintomas que paralisam a pessoa de realizar algo. Né, fica sem dormir, né, fica pensando naquilo o tempo inteiro. Então o pensamento acelerado junto com esta paralisação são alguns sintomas, né, que a pessoa tem e que ela começa a perceber que essa ansiedade está paralisando-a de fazer alguma coisa. E é interessante, Múria, porque tem alguns sintomas que a pessoa nem imagina que é ansiedade. Que é ansiedade. Por exemplo, uma dor de barriga, sim, né, uma dor no estômago. Então a gente vê muita questão de uma gastrite emocional, sim, né? E eu fui apresentar um trabalho na faculdade e eu tive uma dor de barriga. E aí a pessoa chega aqui no consultório e ela nem se dá conta que aquela dor de barriga, né, foi, na verdade, um sintoma da ansiedade. Uma outra coisa que acontece muito são os vômitos, né? A pessoa se sente enjoada, não quer comer algo, quando vai fazer alguma coisa tem, né, vômitos e fala, tem 2 dias, tem 3 dias que eu não consigo comer alguma coisa, que eu tenho sentido esses vômitos, essas, né? Então, assim, são alguns sinais que a gente nem acha que é ansiedade. Né, e nem se depara. Aí quando a pessoa entra realmente numa crise, numa paralisação de ter que, né, chegar aí ao hospital, tomar algum medicamento, aí sim vai procurar uma psicóloga. E muitas pessoas vão até o hospital achando que estão tendo um infarto. Estão tendo outras doenças. O infarto é uma delas, por conta da dor no peito, né? Então quando a pessoa chega aqui no consultório, que a gente vai puxar. Não, mas você já teve várias, só que você não se percebeu. E aí, quando a gente começa a trabalhar com a criança as emoções, né, de mostrar para a criança, perceba o seu corpo, perceba a sua respiração, porque uma das questões da ansiedade, né, as respirações
ofegante, Sim. sem se perceber. Perceba o seu pensamento. Vamos aí, aprender a lidar com o seu pensamento. Aprender a monitorar o seu pensamento. Então, as pessoas não se conhecem, Raquel. As pessoas não conhecem as sensações corporais. Então, quando a pessoa chega, você puxa lá atrás. Não, Muri, então eu tenho crises já vários, né? Muitos anos. E ela chegou no ápice das crises, né? Ela teve pequenos, né, sinais, mas que ela não se deparou e que ela nem sabia. E a ansiedade, ela é crescente. Sim, né? A gente sim. tem que entender que hoje eu posso ter apenas uma insônia e uma dor de cabeça. Amanhã eu vou ter a insônia, a dor de cabeça e a dor no estômago, né? E aí ela vai aumentando. Quando chega ao ponto de uma crise, são vários sintomas juntos, Sim. né? Que daí causa essa paralisação que você disse. Sim, mas por que elas são crescentes, né? Porque quando eu tive o primeiro sintoma, teve algum motivo, né? É o famoso gatilho. Teve algum motivo emocional, físico, não sabemos aí o porquê. Mas eu não importei com aquilo, né? Eu passei por cima, mas ele estava ali. Então aquilo ali me incomodou de alguma forma. Em cima daquele primeiro sintoma, aquele gatilho, aquele problema não foi resolvido. Né? Muitas vezes eu falo com o paciente, ele pôs uma tampa ali, tampou e vambora e vida que segue. E aí veio outro. Ele não resolveu. Não foi resolvido, né? E muitas vezes o que a gente quer? Resoluções rápidas. Por isso que o processo de terapia se torna difícil, porque não são resoluções rápidas, né? Quando eu falo das nossas emoções, quando eu falo das nossas dores, quando eu falo da nossa infância, né? De estar buscando isso lá atrás, né? E trazendo pro aqui agora. E o aqui agora nós também temos as nossas questões que tem que ser trabalhadas juntas, né? Sim. Ligando o que temos lá com aqui, para que não tenhamos, né, problemas no futuro. Então é um processo contínuo aí na nossa vida de autoconhecimento, mas que é mais fácil tomar um remédio, é mais fácil, né, abafar aquilo ali que eu tô sentindo e passar para outra coisa. Então são os cuidados que a gente tem que ter, né, a importância de procurar, né, esse autoconhecimento, uma psicóloga, uma ajuda, uma psicoterapia, né, que vai realmente buscar com você cada pontinho desse, para que não chegue lá. Porque uma tem que questão tratar grande. da ferida. Sim. Né? E tratar da ferida dói. Machuca, incomoda. Sim. Né? Mas quando a gente joga lá um metiolate, né, na nossa feridinha, vai doer, mas no outro dia começa o processo de cicatrização. E da mesma forma é com o nosso emocional. Né? Às vezes é preciso a gente dar uma mexidinha, é preciso a gente jogar um metiolate, né? E para no outro dia eu poder estar me recuperando e me cicatrizando. E uma grande questão é que muitas vezes as pessoas não sabem que isso é uma ferida. Sim. Né? A gente acha que é coisa da vida, né? Quando eu sofro com o filho, quando eu sofro com a obesidade, quando eu sofro com as dívidas, né? Que isso é algo normal. Por que é normal? Porque eu aprendi a lidar com esse funcionamento da minha vida. Sim. Né? E tudo que eu aprendo e que eu acho que é normal e estou lidando com isso, eu faço hoje, faço amanhã, faço depois. Vai virando um cotidiano. Rotineiro, né? Cotidiano e vida que segue. E aí quando você volta e fala, nossa, mas se eu tivesse feito diferente, e aí entrar nessa mudança de comportamento para uma pessoa que já tem esse comportamento há 20 anos, há 30 anos, é doloroso, né? Sim. Então, e ela enxergar, né, que partiu dela de uma permissão. Nós não estamos falando de erros nem de acertos, mas de uma permissão, que ao longo do processo essa permissão, né, talvez outra pessoa permitiu ter o mesmo comportamento, mas que para ela não fez mal, né? Somos pessoas distintas, diferentes. Singulares. Então
a partir do momento que ela se permitiu, mas ao longo do processo aquilo fez mal. Então ela precisa olhar para aquilo, né, e tratar, Sim. né, e mudar esses comportamentos. Então, a gente pode dizer que a ansiedade, ela é uma condição, uma emoção tratável? Sim. Né, que ela faz parte da nossa vida, como eu disse, que ela é importante, né, mas que a partir do momento que ela se torna exageradamente, que os sintomas dela se tornam incapacitados, né, nos deixa incapacitado, né, de fazer as nossas atividades do dia a dia, então eu preciso tratar. Sim. E tem tratamento. Um exemplo muito comum que eu gosto de usar é assim, em relação aos níveis de ansiedade, né? Então, uma viagem de avião, eu tenho medo de altura, um receiozinho. Um dia anterior, eu vou ficar ali um pouquinho, uma dorzinha de barriga, um frio na barriga. Às vezes eu tenho um pouquinho de insônia, mas aquilo não me impede de entrar no avião e ir para o meu destino. Não. Né? Já uma ansiedade que ela tá um pouco mais elevada, o que vai acontecer? Eu não vou nessa viagem. Né? Eu comprei a passagem, eu estou com o meu hotel reservado. Vamos até voltar. Um pouquinho mais avançada, a pessoa vai e no outro dia sente mal o dia inteiro, perde. Sim. E quando ela já se encontra em um grau mais elevado, ela não vai. Né, que ela já teve até um pânico ali perto do aeroporto, ou só de pensar. Ela nem vai no aeroporto. Ela nem sai de casa. Né? Ela perde a passagem, ela perde a hospedagem, ela perde todo o passeio, porque ela se sentiu incapaz, né, de enfrentar aquela ansiedade. E isso acontece muito. Então, assim, o que a gente tem que parar e pensar até que ponto a minha ansiedade está me impedindo de fazer as coisas. A partir do momento que eu não faço, eu tenho que observar se não está na hora de procurar uma ajuda profissional. E a grande questão é que as pessoas não entendem o momento de procurar ajuda, a importância de procurar o profissional. Porque acostumou a não viajar de avião e acha, eu tenho medo, não vou viajar de avião nunca. E tem gente que sim, opta por viajar de carro e tudo e não vão. Só que não entendem que o viajar de avião é um fato, né? É um fator ali para paralisar para N outros fatores. E ela justifica aquela paralisação como por algum fato. Por algum fato que aconteceu. Né? Um dia que viu na televisão, alguém caiu, não. Mas N outras coisas ela parou de fazer por aquilo. E o avião foi só um motivo. Sim. Né? Foi o último ali, o que deixou mais paralisado, porque alguém ali caiu de avião. Né? Mas ele não percebe que ele vai deixar de fazer muitas coisas também. Sim. Entendeu? Sim. E o que você acha, assim, o que você mais percebe que impacta a pessoa na saúde física, a ansiedade? O que ela mais causa impacto na saúde física da pessoa? Então, quando a gente tem um emocional atingido, né, eu deixo de fazer N coisas ou passo a fazer N coisas. Então, por exemplo, eu passo a comer exageradamente, né? Eu passo a não fazer um exercício físico, né? E aí, quando eu não estou bem emocionalmente, os meus pensamentos exagerados, eu começo a ter quedas de cabelo, eu começo a ter gastrite. E tem pessoas até que desenvolvem alopecia. Sim, né? Devido à ansiedade. Né? Tem pessoas que arrancam o cabelo e comem o cabelo. Então, assim, são N questões que passam para o físico, né? As questões emocionais atingem o físico, né? E que param e que nos impossibilitam de fazer N coisas e vamos ter que tratar aí com gastros, né? Se eu não pratico atividade física, eu vou ter problemas nas articulações, eu vou ter o aumento de peso, né? Então, a ansiedade, a gente vai
parando de fazer as coisas, ela vai nos paralisando. Se eu estou paralisada, se eu tenho um pensamento adoecido, o que vai acontecer com esse meu pensamento? Tudo vai me paralisar e eu vou ficar uma pessoa. Quantas pessoas que só conseguem sair de casa e ir para o trabalho porque é obrigado a ir para o trabalho. Mas essa relação de amizades, de vínculo para de ter, para de ir numa festa da família. E o que o nosso corpo e a nossa mente fala quando eu acho que só o trabalho faz parte da minha vida? Né? Eu começo a ser uma pessoa antissocial, eu começo a ser uma pessoa ranzinza, eu começo a ser uma pessoa chata, né? E a gente acha que isso é da nossa personalidade. Da natureza. Né? Que isso aí tá dentro, não, ele não gosta, ele não vai para casa de ninguém, hoje ele não vai nem para casa do filho. Mas, Múrio, o que isso tem a ver? Tem a ver com algo que começou lá atrás, né? Mas que a pessoa não percebe. Foi levando, né? Foi e conseguindo aí, ali. Se eu fico uma pessoa ranzinza, se eu fico uma pessoa chata, se eu fico uma pessoa magoada, né? O que vai acontecer? Isso também vai me trazer algum tipo de doenças. Por isso que a pessoa, ao longo do processo, amor, você está falando que problema de coração, você está falando que um problema de um AVC está ligado. Hoje a gente sabe que as emoções, né, essas doenças também estão ligadas às emoções. Então, se eu não tenho vínculo, se eu não tenho amizade, se eu não sou uma pessoa alegre, se eu não sou uma pessoa positiva, né, eu vou criando outras doenças para a minha vida, né, porque eu vou estar deixando de olhar para esse corpo, né, para mim. E hoje as doenças autoimunes, elas estão totalmente ligadas às questões emocionais. Tem a fibromialgia, sim, né? Temos o vitiligo, sim, a alopécia. Sim, então o câncer. Sim, hoje principalmente o câncer de mama. É um dos fatores, né, do câncer hoje. Não tem isso comprovadamente, mas tem sim, já está se buscando estudos, né, que as questões emocionais, as pessoas que têm uma visão positiva, as pessoas que têm uma visão com a sua fé, independente qual seja, né, mas que a gente fala aí, uma busca do universo, uma busca desse positivo, ela tem um enfrentamento maior, né, e muitas vezes as pessoas com uma energia mais rebaixada, essas doenças, a tendência é crescer muito mais. Então a gente tem que ter um olhar muito para as nossas emoções, para as nossas... para dentro de nós mesmos, né? E tem muitas pessoas, Múria, que acham que a ansiedade, eu sempre fui assim, né? Eu consigo aqui me desenvolver bem, e não imagina, não sabe ou não querem ver que é algo tratável, né? E que nem sempre é necessário a entrada de medicações, né? A psicoterapia ajuda muito, auxilia muito nesse processo do autoconhecimento, de você reconhecer o seu corpo, começar a dominar pensamentos, né, negativos, pensamentos sabotadores, né? E que por vezes é necessário a entrada de uma medicação, porque o que eu mais vejo em consultório, quando chega uma pessoa com um nível elevadíssimo de ansiedade, eu não quero tomar remédio, eu não quero tomar uma medicação. Mas é também, às vezes, necessário a pessoa entender que é um processo, né? E que esse processo, ele tem um início e ele pode sim ter um fim, né? Desde que a pessoa se comprometa a fazer o tratamento, né? A vir às psicoterapias, tomar a medicação certinho, vai ter um fim dessa medicação. Os pacientes têm muito medo, né, do famoso, eu vou ficar viciado em medicação. Sim. Né? Por quê? Eu costumo explicar. Tem pessoas que não passam pelo processo de psicoterapia. E aí essas pessoas sim ficam reféns à medicação, porque se retira essa medicação, os sintomas vão voltar porque elas não aprenderam a lidar com as emoções. Sim.
né, com esse processo do autoconhecimento. Então, é muito importante, né, essa questão de que a psicoterapia, aliada também a uma medicação, por vezes se torna muito importante e que é um processo que tem um início e que tem um fim. Sim, início, meio e fim, né? O que as pessoas não entendem é que realmente não iria precisar de um medicamento. Não iria precisar de um medicamento se ela tivesse olhado para si lá atrás. Né? Muitas vezes o psiquiatra ele fala, olha, a partir de hoje eu nem vou te dar remédio mais. Sim. Né? O psiquiatra que é consciente, que consegue perceber que existe um fato, né? Não, que existe um fato ali antes, né? Por quê? Porque o paciente só está com medicamento e vem em busca de outro medicamento, mas ele não faz a parte dele. Ele não vai procurar um exercício físico, ele não vai procurar fazer uma respiração correta, ele não vai procurar psicoterapia, e aí vem outros fatores, outros gatilhos, e ele chega pro psiquiatra e fala, não, eu quero outro medicamento que esse não está fazendo efeito, eu já parei de dormir, eu não estou dormindo mais. Né? Durante o dia eu estou comendo exageradamente. Tá, mas o que você está fazendo? E aí parte de um psiquiatra também, né, que trabalha com a equipe, que trabalha junto, né, conosco, que ele fala, não, olha, o medicamento naquele momento foi né, passado, né, foi importante para que você, o que eu brinco com o paciente, assim, que o medicamento ele vem nos ajudar a dar uma desacelerada, né, para que ele olhe para o problema e agora vamos, né, tratar o problema e olhar para si. O problema é que no processo ali ele não faz isso, né? Ele acha que como o medicamento a primeiro momento foi muito bom, é muito bom, né? Porque dá aquela aliviada. Nossa, eu tô conseguindo ver o mundo de forma diferente. Ok, o medicamento faz isso. Mas a primeiro momento, eu enxergo de forma diferente, mas eu não mudo. Eu só aliviei. Eu aliviei os meus sintomas mentais, corporais. E aí, cadê o restante? Cadê ali o meio para chegar ali a abrir mão, né, do medicamento, poder olhar para o medicamento e falar, esse momento agora eu não preciso, porque eu consigo enxergar que o que eu faço diferente e passar a fazer diferente, que é o fim, né? Sim. Então a gente tem aqui o início, o meio e o fim. É o processo. E quando ele olha para ele, às vezes antes, chega no psiquiatra, não, olha, nesse momento nós nem vamos iniciar, eu vou estar te acompanhando junto com a psicóloga e muitas vezes nem vou. Como você está num processo com a equipe, trabalhando junto, tem psiquiatras que às vezes falam, não, nem vou passar isso, vou te passar um para dormir, não vou passar e vamos iniciar com atividade, com isso. Tem outros que já precisa desse medicamento, né, quando ele chega. Por quê? Porque o paciente só vem no momento, a maioria precisa de um medicamento porque ele só vem no momento de crise. Chegou no ápice. Se ele viesse antes, eu já vi aqui, né, os médicos falarem, não vamos iniciar, eu queria que você fizesse uma avaliação nesse paciente. Não, vamos segurar ele mais um pouquinho sem tomar um remédio. E já tem pacientes que chegam aqui completamente desordenados. Que já precisa de 5 medicamentos, 4 medicamentos. Né? Por que que isso acontece? Porque ele já chegou num ponto de uma crise, né, altíssima. Então a gente precisa desse início, meio e fim e desse olhar pra gente, né? E quando os nossos pensamentos eles estão muito desorganizados, muito acelerados, às vezes fica até um pouco mais difícil do processo de psicoterapia. Sim. Né? Porque ele tá ele tá tão mergulhado ali naquelas emoções que ele não consegue, mesmo com todas as nossas técnicas, eles não conseguem perceber, né, até a própria evolução. Sim. Né? Porque às vezes eles chegam aqui um pouco mais evoluídos, só que eles não conseguem perceber. E aí talvez é um momento, né, dessa avaliação com o psiquiatra para passar uma medicação, porque daí quando ele passa a tomar a medicação e o pensamento ele desacelera, né, aí é como você falou, ele passa a perceber
né, ele passa a perceber o que está acontecendo à sua volta. E aí ele começa a entrar dentro do processo psicoterapêutico. Sim. Que daí ele consegue reconhecer as emoções, classificar, né, saber a intensidade, se foi muito, se foi pouco, se foi médio, como que ele lidou com aquilo, né, como que ele conseguiu lidar com aquilo, né, não, eu consegui perceber que o que estava me causando o aceleramento do meu coração foi tal coisa, né? E aí ele começa, não, e aí eu fiz isso, fiz aquilo, fiz um exercício de respiração, fiz o exercício de mudança de pensamento, de foco, e aí ele começa a se desenvolver pessoalmente, emocionalmente e alcançar o autoconhecimento, né? É muito interessante o processo de uma pessoa que chega com ansiedade dentro do consultório. É muito bonito de ver, né, essa evolução. Sim. E tem evolução de 6 meses, tem evolução de 8 meses, de 1 ano, mas o importante não é a gente focar nesse tempo, né? Porque tem muitas pessoas que falam, não, eu quero em 6 meses. Não, não é assim. Porque não cada é uma questão pessoa, de tempo, né? Isso, cada pessoa reage de uma forma, né? E tem também, às vezes, a medicação não dá certo, tem que trocar, né? Às vezes algo aconteceu que fez a pessoa recair, e tudo isso é muito normal. A gente tem que ter a consciência de que a coisa vai andar, né? E que não é porque eu recaí hoje que todo o meu processo foi por água abaixo, não, né? Não. Que amanhã eu vou conseguir ter a mesma resiliência. E que cada pessoa tem o seu tempo, né? A gente precisa respeitar o tempo de cada pessoa, a gente precisa respeitar o que cada pessoa está fazendo para si, né? E que no processo de terapia, não sou eu como psicóloga que vou fazer para o paciente. O que eu falo é que ele está aqui comigo 50 minutos, 1 hora, né? A gente dá um suporte, né, fora do consultório, mas é o que você vai fazer para você. Né? O que você está fazendo quando você sai daqui do seu processo? E o bom é quando ele consegue enxergar em casa que uma fala do filho, que era algo que ia deixar emocionalmente abatido, que ia surgir para uma crise de ansiedade, ou uma fala do marido, ou algo que ela faz, e aí ela consegue perceber e consegue falar, não, aqui não, aqui agora, né? Faz ali um confronto de pensamento, faz uma autoanálise, né, do seu corpo, dos seus pensamentos, e ela consegue entender que a partir daquilo ali ela não vai entrar em uma crise, mas ela vai ter um comportamento diferente do que ela tinha anteriormente e vai gerar um enfrentamento, né, diferente. Então, a partir do momento que eu tenho ali um pensamento, uma emoção e um comportamento diferente, opa, eu já não entro naquele mesmo ciclo, eu já estou saindo desse ciclo e estou fazendo de maneira diferente. A partir do momento que eu faço de maneira diferente, né, eu sou uma nova pessoa, porque eu estou me conhecendo diferente. Tem uma frase que eu gosto de usar muito. Uma mudança de pensamento gera uma mudança de comportamento. Sim. Né? Então, a partir do momento que eu mudo a forma de pensar, eu mudo a forma de olhar a situação, eu mudo a forma de conduzir aquela situação. Sim, e muitas vezes, Raquel, a pessoa não tem como ter um pensamento diferente, porque ele está tão acostumado com aquele pensamento, com aquela forma, então eu faço um caminho diferente com o paciente. Ok, você não consegue mudar o pensamento. Então vamos mudar lá o fim? Vamos mudar o seu comportamento? Né? Talvez o comportamento dela é de ficar paralisada, é de chorar. Não, então vamos mudar o seu comportamento. Com a alimentação tem muito isso. Então vamos mudar lá o comportamento? Eu olho e penso na comida a todo momento. Né? Olho e penso na comida a todo momento. Mas aí eu vou lá e como. Não vamos comer. Vamos naquele momento que tá um pensamento acelerado, que eu só penso no brigadeiro, que eu só penso na comida. Vamos fazer uma corridinha de 20 minutos.
Porque muitas vezes a gente não consegue mudar o pensamento, a gente não consegue mudar as nossas emoções. Mas quando eu mudo o meu comportamento a primeiro momento e tá bom, eu vou sair daqui e vou correr. Eu vou sair daqui e vou fazer outra coisa, mas não vou abrir a geladeira ou não vou fazer isso. Eu já tive ali a primeiro momento um não para aquele meu pensamento. Né? Eu já tive uma esquiva daquele comportamento que era e que o pensamento estava me obrigando a fazer, que era pegar a barra de chocolate e comer toda e eu sair de casa e não fiz. Isso serve para todo tipo de compulsão. Sim, né? Para sim, todos os tipos de compulsão. Sim. Muitas vezes o pensamento ali, ele tá nos obrigando a fazer aquilo. E ele vai vir frequentemente, de a minuto todo em momento, minuto. né? E a gente troca, né? Muitas vezes a pessoa troca as compulsões, né? E aí eu tenho compulsão por jogo, eu tenho compulsão por comida, eu tenho compulsão por sexo, eu troco ali as compulsões. Ok, mas se eu, a primeiro momento, olhar para aquilo ali que é o que eu quero e falar, eu não vou fazer, e eu falo, se obrigar a não fazer, mas mesmo pensando, opa, já conseguimos sair daquilo ali, né? E ter um ganho. E a atividade física, você disse anteriormente, né? O que ela pode auxiliar, ajudar no processo da ansiedade, na melhoria da ansiedade? A gente pede atividade física para todos os pacientes, para todos os seres humanos, né? Que assim, a importância de uma atividade física para oxigenar o cérebro, para se ver melhor, né, para gerar hormônios, né, para liberar hormônios no nosso corpo. A partir da liberação de hormônios, a gente se sente melhor, a gente passa a ter um pensamento mais organizado, a gente passa a ter uma estrutura, né, física, psíquica. Então, assim, o que a atividade física faz conosco? Ela nos ensina a respirar, né? Ela nos ensina a estar focado no que estamos fazendo, desviar o foco da ansiedade. Do problema. Ela libera esses hormônios para estar baixando ali o pensamento, diminuindo a ansiedade, trazendo outros prazeres, né? Libera o hormônio do prazer. Então, é importante. Então, eu falo para o paciente assim, faça nesse momento sem querer eliminar peso, sem querer ganhar nada. O único ganho que nós vamos ter nisso aí, nesse primeiro momento, é uma liberação de prazer, né? Vamos fazer somente para que você alivie sua memória, para que você alivie seu pensamento. Eu gosto muito de indicar luta, spinning, né? Exercícios que requer principalmente mais atenção, mais foco, né? Porque eu falo, você vai fazer de tudo ali para estar muito bem concentrado na luta, porque ninguém quer levar um murro na cara, né? Ninguém quer levar um golpe, né? E todas as pessoas que aderiram à luta gostaram muito. Você tem algum exercício que você indica mais, assim, que você vê que é bem produtivo para a pessoa? O que eu falo para o paciente é o seguinte, às vezes a primeiro momento, que seja um travesseiro, que seja alguma coisa para ela aliviar aquelas emoções, né? O exercício físico, ele vem com o objetivo de aliviar o que eu tô sentindo. Então ele tem que descobrir o que dá prazer. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, eu tô com vontade de quebrar vários copos, vários pratos, dar murro no travesseiro. Ok, então se isso tá te aliviando, você pode ir lá e comprar 6 pratos e jogar no chão, mas que vai te aliviar? Só que a gente tem que entender que é um alívio momentâneo. Então a gente precisa buscar o exercício físico para que a gente inicialmente tenha esse alívio momentâneo e aí o nosso corpo venha produzir hormônios, né, para que a gente tenha um alívio e cria uma real, rotina, uma disciplina, para que a gente tenha um alívio real e contínuo, né? Então, qual é o exercício indicado? É qualquer exercício. Então, assim, a dança, a luta,
né? Então o paciente ele vai descobrir, Tem né, pessoas que descobrem que o adoram tênis, caminhar no parque. o né? beach tênis, o tênis, mas a gente precisa entender que esse exercício é diferente de um exercício quando o médico pede ali porque eu preciso diminuir peso, né? Então a gente precisa descobrir os exercícios que vão nos dar prazer, porque Porque também não todos adianta eles... nada eu estar lá na luta e não querer estar lá. Sim, né? Não sim, adianta nada eu pegar nada. uma bicicleta e passear, fazer uma pedalada, sendo que eu não gosto de bicicleta. Todos esses exercícios, eles vão, ao longo do processo, nos ajudar, né, com o nosso físico, com o nosso emocional. Só que, o que eu peço para o paciente? Olha, você tem que fazer um exercício físico muitas vezes para diminuir peso, muitas vezes para diabetes, né? A gente precisa de um exercício físico, ponto. E hoje a gente sabe que a musculação, ela, né, para velhice, para reabilitação, para as articulações, ela é importante, ela é completa. Só que nós, né, muitas vezes odiamos a musculação, mas é necessária. Então a gente não faz tudo que queremos, é outra coisa que precisamos aprender ao longo do processo. A gente precisa adquirir novos hábitos porque são necessários e não vamos fazer só o que queremos. Então eu, Múria, né, faço a musculação, preciso fazer pelas articulações, para a vida, para o emagrecimento, mas descobri hoje, né, no beach tênis, que é algo que eu gosto muito. Então eu não abro mão de ir lá jogar o beach tênis ou de só estar lá. Às vezes o professor fala, Múria, hoje você não vai... Não, eu vou jogar uma quedinha, vou fazer a aula e vou sentar aqui porque aqui tem areia, porque aqui dá um alívio para minha cabeça, porque é aqui que eu descobri algo que vai liberar os meus hormônios, o meu prazer muito mais rápido. E aí você faz a musculação para quê? Eu faço a musculação para minha saúde. Ah, mas o outro lá também não é para saúde? Só que o outro lá me dá um prazer muito bom e que eu faço com a leveza, que também é algo que vai me ajudar muito na saúde mental. Então a gente precisa entender que tem momentos que a gente vai precisar de um exercício para saúde física mesmo, porque ao longo do processo eu adquiri uma doença. Então eu vou precisar, né? Mas aí eu vou escolher outras coisas que também vão me dar prazer e que vai estar ajudando nesse processo também, né? Sim. Como que você vê que a ansiedade pode afetar o desenvolvimento no trabalho acadêmico, no trabalho profissional? Como que você vê essa relação? Então, quando ela nos, né, igual nós já falamos aqui, a ansiedade me paralisou por algum motivo, eu deixei de fazer por algum motivo. A partir do momento que eu deixo de fazer algo, eu estou falando que ela já está me prejudicando, né? Porque eu não posso deixar de fazer nada por conta de uma ansiedade, por conta de uma depressão. Se já chegou a esse ponto, é porque já está algo doente, né? Então, se eu vou apresentar um trabalho e eu não consigo apresentar porque eu comecei a vomitar ali na hora, eu dei uma dor de barriga, ela me impossibilitou, opa, eu tenho que olhar para isso urgentemente. Se eu vou fazer uma viagem, né, que foi o exemplo que nós demos do avião, e eu parei, opa, ela já está me impossibilitando. Então, assim, a partir do momento que ela larga de ser, né, prazerosa, só aquele friozinho na barriga, então eu vou dar um exemplo. Quando a gente começou a namorar lá na juventude, que eu imaginava que eu ia encontrar, né, nós com a pessoa, dava um friozinho. Esse friozinho é a ansiedade, ela é importante, que é isso que vai nos motivar. Sentir o friozinho, passar o batom, sair com o menino, é importante. A partir do momento que o friozinho... ela não me travou. Ela não me travou. Eu vou adiante, vou lá e conheci, né, o namorado, que virou futuro marido, ou que não, e conhecer o outro. A partir do momento que eu senti o friozinho na barriga, que eu não me impulsionei a ir e que eu fiquei em casa, opa, já é algo que está, né, fora do normal e que eu tenho que olhar para isso, né? E aí começa os adoecimentos. Então é o cuidado que a gente tem que ter,
Por isso que quando eu falei lá atrás que a ansiedade é importante, porque ela é um fator motivador para nossa, né, para nossa vida, para que a gente faça as coisas. E cuidado com esse fator motivador, porque tem gente que chega, né, é tão, opa, o que eu vou fazer? E aí eu vou pro negativo, né? Porque aí eu sinto essa ansiedade, eu sinto esse bom, mas aí eu procuro algo negativo, né? E muitas vezes, né, quando a gente fala das drogas, né, algum fator motivador ali, ou ele passou algo exagerado, e aí eu procuro algum tipo de droga, tenho ali aquele ápice, depois eu prazer volto. momentâneo. Então é o cuidado que a gente tem que ter. Por que procurar o exercício físico, né? Por que procurar uma dança, algo que, né, um livro, escrever um livro, algo que vai te dar prazer, mas não um prazer momentâneo, mas um prazer que você vai olhar para aquilo ali e vai falar, opa, eu consegui fazer, eu consegui escrever isso aqui, né? E levar ao longo do processo para sua vida. Né? E cuidado com esses prazeres momentâneos, a comida, a droga, a bebida, né? Que quando eu estou nada regulado, né? Desregulado, quando eu estou emocionalmente, eu vou para esse lado. Certo. Que a ansiedade, ela está ligada à compulsão. Sim, sim, né? A essas buscas. Que são, né, as buscas do prazer. As buscas de prazer. E quais são as técnicas que a gente pode passar aqui para o nosso telespectador? Alguma técnica assim para ele começar a aplicar no cotidiano dele, na vida dele, quando ele perceber, né, algum desses sinais que a gente já colocou, uma taquicardia, um pensamento acelerado, uma insônia, uma dorzinha no estômago. Qual uma técnica assim que a gente mais usa, que a gente pode passar para eles? O que a gente mais usa é esse olhar para si, né? Esse confronto assim. Eu dei o exemplo. Eu comecei a sentir algo. Peraí, vamos parar aqui. Vamos observar o que aconteceu. Olha, hoje eu senti isso na barriga e aconteceu dessa forma. Então, mas não estou conseguindo analisar o pensamento, mas estou com essa sensação. A primeira coisa que a gente busca é uma respiração básica, né? Vamos respirar pelo nariz, soltar pela boca, fazer isso aí umas 10 vezes para ver se o pensamento alivia, se você consegue se entender, se você consegue se observar. Então a gente olha primeiro para si. Então a respiração, Raquel, é algo que as pessoas não sabem respirar. Então quando eu faço a respiração no consultório, uma respiração básica, respira pelo nariz, segura 1, 2, solta pela boca. Eu faço isso aqui. Né, você que está em casa e faça 20 vezes. Muitas pessoas vão ficar tontas, né? Por quê que isso vai acontecer? Porque a gente está aqui falando, nós não paramos para respirar. Então a gente não para respirar, a gente não para comer, a gente não para se olhar, nem a gente não pensar. para nem para pensar, né? Então respirar, vamos lá, respira 20 vezes pela manhã, 20 vezes à noite, já é um começo para que você comece a olhar para si. Se eu fiquei tonta, lógico, você não está mandando o oxigênio para o seu corpo, para o seu cérebro como precisa. Então quando eu mando de uma vez, né, eu tenho ali uma quantidade de oxigênio que eu enviei de uma forma, né, de uma vez também, sem se observar, e que isso, então comece a fazer somente isso. Eu gosto muito de usar, principalmente com crianças, a técnica da florzinha e da velhinha. Sim. Né? Então a gente coloca uma florzinha na mão cheira esquerda, cheira a florzinha lentamente, segura que é o prazo de eu virar o meu rosto e eu vou soprar a velhinha. Então aqui eu vou cheirar a velhinha devagarzinho, eu sopro a velhinha. Né? Muito interessante. Sim. Eu passo para crianças e passo para adultos também, né? Porque daí a pessoa assimila melhor, principalmente a criança. Sim. Né? E ele faz 20 vezes. E tem que ser um treino, é diário. Não é só no momento que eu estou com aquela crise, né? Eu tenho que fazer todos os dias, com crise ou não. Por quê? Porque quando eu tiver a crise, automaticamente o meu cérebro ele vai lembrar que aquilo
me traz tranquilidade, Sim, né? Que aquilo sim. me acalma. E aí buscar algumas coisas, né? Outra coisa é assim, vamos colocar uma música que vai te trazer uma tranquilidade. Eu gosto dos cartões de enfrentamentos, a gente faz alguns cartões com coisas que dá tranquilidade, né? Então, ande com seus cartões, então, tá nervoso, tá isso, lembrar do seu objetivo, então eu pego um cartão, faço a leitura. Eu falo muito para o paciente no trabalho que está com problema com o chefe ou com alguém. Então, assim, sair daquele ambiente, vou ao banheiro, então, né, vou no banheiro, uso o meu cartão de enfrentamento, faço a minha respiração, penso em algo, né? A gente mapeia com o paciente momentos que ele está feliz, então trazer esses momentos felizes é uma das técnicas que a gente usa para dar uma tranquilidade. Então isso tudo a gente vai aprendendo na terapia, ter esse autoconhecimento e ir fazendo essas técnicas, essas atividades. E atividade física. Isso, a mudança do pensamento, ela é muito importante, né? Então quando eu faço o exercício de respiração, que eu consigo aliviar um pouco o meu pensamento, que eu consigo começar a enxergar com mais clareza, ali é o momento que eu tenho que mudar o foco. Sim, né? Porque sim. o meu pensamento, naquele momento, ele vai estar completamente voltado ao problema. Então, eu respiro, alivio um pouco o pensamento e aí eu vou pensar em outras coisas, né? Sim. É muito importante esse exercício da mudança do pensamento. Raquel, mas eu não consigo, eu já tentei. Vamos respirar mais. Sim, né? sim. Respira mais e aí você vai pensar numa coisa que te agrada, numa coisa que te faz feliz. Vou escutar uma música, vou ler um livro, né? Vou olhar ali um Instagram um pouquinho. E o treinamento, né, que a gente faz antes, né? Então, por exemplo, a pessoa vai apresentar um trabalho de escola que ela sempre travava. Então, quais são as habilidades que nós treinamos no consultório, né? Até de fazer essa apresentação dentro do consultório, até dela se perceber em situações. Então, assim, quando a gente coloca, né, o paciente em exposição, que a gente faz, que é quando ele faz os exercícios de se perceber naquela situação, quando ele estiver lá naquela situação, ele vai estar com algumas cartas na manga, tanto com coisas que ele aprendeu, quanto com os cartões de enfrentamento, né, com seus alívios que ele vai ter ali. Então ela vai começar, mas ele já buscou outras estratégias, Sim. ele já aprendeu, então na hora ele vai... Então a partir do momento que ele conseguiu fazer a primeira apresentação, que ele passou para a segunda, aí ele vai deslanchar. E isso tudo é desenvolvido dentro do processo de autoconhecimento. Sim, sim, dentro, né, da terapia, você se olhando, você se observando. E a pessoa que não tem condições, né, de estar fazendo terapia, eu falo que muitas pessoas, eu não tenho condições, eu não tenho tempo, mas se você se dispor a fazer, se você largar N outras coisas, o que esse processo, o que isso vai acontecer, que lá na frente você vai poder fazer mais coisas. Então vou dar um exemplo. Eu não tenho, a gente encontra muito no consultório, eu não tenho dinheiro, eu não posso, o processo de terapia é caro, né? Então assim, o quanto é caro para você, né? O que eu falo para o paciente é o seguinte: a terapia hoje é muito caro, os remédios são muito caros, mas vamos falar só do tempo que você está, né? O seu tempo para terapia. Eu não tenho uma hora para terapia, mas o que acontece? A pessoa tem uma hora para arrumar o cabelo, a pessoa tem uma hora para pôr os cílios, a pessoa tem uma hora para fazer a unha. Eu não estou falando que isto é errado, mas a gente tem que ter uma transformação, né, de dentro para fora e de fora para dentro, e a gente tem que imaginar que é uma balança e que a gente precisa realmente arrumar o cabelo, a gente precisa fazer uma plástica, a gente precisa estar bem e ok. Mas o que adianta eu também estar com isso tudo se aqui dentro não estar bem, né, não estiver bem? Então a importância de cuidar desse mental junto com esse físico é muito importante. Então se a gente pegar aí um valor que você vai atribuir a você. Então eu falo assim, aonde é na nossa vida que a gente tem uma horinha
para falar da gente, que a gente brinca assim, que eu aluguei um ouvido, né? Que eu aluguei um ouvido e ainda fiz um aluguel que vai gerar mudanças na minha vida, mas eu tenho que estar disposta a essa mudança, a pagar, mas também a fazer essa mudança. Então, muitas vezes a pessoa vai lá e usa esse dinheiro para outras coisas, mas que não se resolveu. Então, troca de lugares. Fala assim, eu vou fazer 6 meses primeiro cuidando da minha mente, eu vou ver o resultado que isso me trouxe, né? E vou abrir mão 6 meses das outras coisas para que eu tenha isso aqui. Eu te garanto que nesse processo aí de 6 meses, você vai gerar tantas mudanças para você que com 2, 3 meses você vai conseguir fazer as duas coisas, cuidar de físico, mental, entendeu? Então, olhe para você, cuide de você. Comece primeiro pelas questões internas para depois a gente ir para as questões externas. É muito importante também, Mori, a gente frisar, colocar que a ansiedade ela está muito ligada à depressão, né? Que todos falam, a depressão é a doença do século. Eu acredito que a ansiedade já está alcançando, né, a depressão e que uma coisa está muito ligada à outra, né? Não que quem tem ansiedade vai desenvolver uma depressão, nem sempre, mas que pode sim desenvolver em alguns casos, principalmente quando se trata de casos com traumas maiores, um abuso, né, na infância, uma violência doméstica, né? Fala um pouquinho sobre isso. Então, tanto a depressão como a ansiedade, né, a gente precisa entender que são doenças distintas, são as doenças aí que a gente fala do século, né, e que a gente precisa estar olhando para elas e que nem sempre elas estão interligadas uma com a outra, né? Eu tenho aí uma pessoa com uma crise de depressão e não quer dizer que ela já teve uma crise de ansiedade, mas que ambas, né, ambas vão nos paralisar, ambas vão nos trazer outros tipos de doenças físicas, né, e que precisam ser tratadas. Então, por isso a necessidade de olhar para si, né? Hoje a depressão, como você falou, é o mal do século. As pessoas estão morrendo, estão dando outras doenças e mesmo assim vêm no consultório e falam, mas eu não vou fazer, ou eu não vou, eu não acredito. Até hoje a gente tem uma fala que é para depressão é falta de Deus, depressão é pra Coisa gente de fresco, depressão é para quem não tem serviço. Gente, é muito cruel, né? Tanto a depressão quanto a ansiedade tem matado muitas pessoas. E dificilmente uma família não tem uma pessoa com depressão e com ansiedade. Dificilmente. Eu não conheço nenhuma família mas sabe por que às vezes as pessoas falam, na minha família não tem ninguém? Porque não se tem uma observação para aquelas pessoas. Ou fecham os olhos, né? Ou fecham os olhos, ou porque é preguiçoso, ou porque está na cama, é disso. E aí só tem um olhar para aquilo quando chegam ao ponto de suicídio. O número de suicídio tem aumentado cada dia mais. E agora a gente tem uma estatística, né, que nós psicólogos a gente acaba recebendo de um suicídio infantil, que antes a gente não via falar, né? A gente, né, era adolescente, era adulto, era idoso, né? E o número de idosos também. Sim. Né? Porque a gente não tinha aí um idoso de 70 anos, lógico que sempre teve, né? Mas eu tô falando numa estatística maior, né? Um idoso aí de 70, 75 anos, né? Num processo aí de chegar a cometer um suicídio. Hoje nós temos. Por quê? Porque nós já sabemos que a depressão, né, ao longo do processo lá na terceira idade, a gente já vai tendo um rebaixamento de humor maior. Então a gente já tem um nível, né, de um estado mais depressivo ali na velhice, né, que isso é normal, né, isso faz parte. Mas o que acontece? Quando chega nessa terceira idade, muitos idosos são abandonados e se sentem abandonados e inúteis. É onde que nesse processo, hoje em dia a gente está vendo muito
né? O grau de doenças, de paralisação, as demências evoluírem muito maior, né? Com a rapidez maior por conta de um estado depressivo. Então, é muito importante assim, a gente ter uma consciência de que não é porque eu tenho ansiedade que eu vou ter depressão. Não é. Porém, mas se eu não trato uma ansiedade, né? Como a pessoa começa a ficar em casa, começa a paralisar, isso vai... Porque aquela paralisação em si, ela me causa uma tristeza, né? Então eu posso ter um episódio depressivo. Mas é importante a gente colocar que dentro da depressão existe o sintoma ansiedade. Né? Então assim, não é porque eu tenho ansiedade que eu vou ter depressão. Porém, se eu tenho depressão, logicamente... Isso vai gerar um estado ansioso muito maior. Então, a ansiedade, ela está dentro da depressão. Já a depressão não está dentro, né? Assim, tão claro dentro da ansiedade. E aí, como eu estava falando das questões, né? Hoje, a gente tem um número de suicídio infantil, né, muito alto também. Então, os pais precisam olhar para essas crianças, para esse idoso, olhar para si. Por que isso tem acontecido, né? Nós temos a informação, né? Hoje a tecnologia, ela é muito boa, ela é importantíssima, mas a informação chega muito rápido e as crianças não conseguem elaborar conforme deveria acontecer, então elas recebem informações de todo... E uma cobrança também muito grande, né? Porque assim, hoje eu tenho escola, eu tenho inglês, eu tenho esporte, ele tem que dar resultado. Em cima de toda essa informação, então tudo que não passa muito rápido para as crianças hoje, larga de ser prazeroso. Então, não é que a informação é ruim, mas quando ela chega no nosso cérebro, ela chega da forma que os vídeos andam passando, como uma forma de vício. E as crianças estão cada vez mais imediatistas. Mas por quê? Porque assim, eu vejo um, vejo outro, você vê os menininhos só assim, só passando. E isso vai trazendo para o nosso cérebro um cansaço, só que o cérebro deles é um cérebro novinho. É um cérebro novinho que está cheio de informação. Então, para uma criança, entra como um vício. E aí ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, e aquilo vai gerando nele. Ele não para se observar, para respirar, e é onde começa a ansiedade na vida de uma criança. Então, hoje a gente tem crianças aí com crise de ansiedade, crianças com 5, 6 anos, altíssimas, né? E ainda, falando em crianças e ansiedade, ainda tem algumas com fator TDAH, né? Que aí o próprio TDAH aí a gente nem vai entrar, a gente nem vai entrar nas doenças, né? Nos transtornos, depois a gente pode fazer um só com os transtornos, né? Então, a gente nem vai entrar nisso, né? Porque esses fatores, a tecnologia, ela vem para desencadear um monte de coisas se não for orientado. A grande questão não é que a tecnologia é ruim, é a falta de orientação. E de limites, né? Sim. Então, essa criança hoje e esse pai, ele não tem orientação, não orienta o seu filho, não coloca limites, e aonde tanto para o pai, que já é ansioso, e nós temos um grande fator, que é esse pai não saber falar não, né? Não sabe falar não, o menino não sabe receber o não, né? Que é o limite, e aí tem pai que não quer usar o não, mas ok, a regra da forma que quiser. Mas na vida a gente precisa de regras, a gente precisa de tempo, a gente precisa cumprir algumas coisas, porque a gente não passa nessa vida sem ter alguém que vai nos mandar algum momento, sem ter algum momento que a gente tenha que fazer para alguma pessoa alguma coisa, né? Mas os meninos acham que só vão receber, e que eles não precisam fazer esse caminho. A gente precisa entender o caminho de ida e vinda. Então isso tudo gera ansiedade, né? E abertura aí para desenvolver com mais rapidez as outras doenças, os outros transtornos. E falando em criança, o que a ansiedade pode desenvolver numa criança? A obesidade infantil, vamos trazer para a questão da obesidade, né?
A obesidade infantil, ela tá ligada a essa ansiedade, a essa falta de limites? O que que você totalmente, avalia? Raquel, porque assim, eu tenho uma criança que hoje come na frente do computador, come na frente do telefone, que ela não come, que ela come só o nuggets, só o que é rápido, né? Hoje a gente fala assim, é uma palavrinha que eu uso muito, assim, atenção plena. As crianças não têm uma atenção plena para si. Ela tem uma atenção plena para o que ela está fazendo ali. Só que a gente precisa aprender o que é atenção plena, que é a base da nossa vida. É eu olhar para mim e falar o que eu estou fazendo aqui agora. Agora eu estou aqui falando, o meu pensamento está ligado a isso aqui, é o que eu estou falando e conversando com você. Eu estou conversando aqui com a Raquel, não estou pensando nos meus filhos que estão lá em casa. Então, isso é atenção plena. Só que o ser humano hoje, no geral, principalmente as crianças, eu acho que já nasceram sem atenção plena, né? Porque uma atenção plena é quando eu volto pra mim, né? Eles querem ter atenção para todas as outras coisas. A mãe fala assim, eu chamo ele 10 vezes, eu não escuto, ele não escuta. Ah, realmente, porque ele está ligado aqui. Por que aqui liga ele? Porque passa 10 informações ao mesmo tempo, mas não é que ele está ligado. Então ele vai fazer tudo sem atenção plena. Ele vai comer, ele vai segurar o xixi. Então hoje o desfraude é muito mais difícil, porque a gente não faz o desfraude, né? Porque os meninos estão ficando 5, 6 anos, muito mais difíceis. Menino não chega no consultório 5 anos usando fralda para dormir. Mas ao longo do processo, ele saiu daquilo ali que ele estava fazendo, ou foi ensinado, né? A mãe deixou fazer o xixi no chão, na cueca, sujou 10 cuequinhas igual a gente ensina e tudo? Não. Aí ele come errado, ele busca o que é mais fácil na geladeira, né? Então, o acesso à geladeira, o acesso ao rápido, a gritar a mãe só para trazer, a comer na frente da televisão. Então, tudo isso são fatores que eu só coloco para dentro, né? Se eu só coloco para dentro, o gasto de energia é pouquíssimo, estou ansioso, estou só querendo aquilo, não faço um exercício físico. Tem criança que vai lá e faz a natação, mas e o que ele coloca para dentro? E como estão essas emoções também? E aí essas emoções travam, né, o metabolismo, que deixa ali mais ansioso, que aí come mais, aí vai virando um ciclo e vai gerando, né, a obesidade infantil. Que hoje hoje a maioria das crianças são obesas, né? A maioria das crianças são diabéticas. E você acredita que essa obesidade, ela pode levar tanto à ansiedade quanto à depressão? Ou vice-versa? Não pode não, essa criança já é ansiosa que, né, se transformou num compulsivo, né? Justamente por uma falta de regras, uma falta de limites, uma falta de... E aí isso começa lá no peito, né? Muitas vezes começou lá no peito. Quando a mãe deita na cama, quando a mãe oferece o peito a todo momento. Até como uma forma de descanso para ela, e né? de prazer para ela, Sim. porque talvez ela também não olhou para si e aquilo é prazeroso. Ter o filho ali, o acalento, o carinho. Então o menino chora, peito. O menino chora, peito. Isso se torna, então, todas as vezes que ele chorar, depois quando ele entrar na fase da alimentação, todas as vezes que ele chorar, a comida, esse carinho, o pôr no colo, já é né? Então, isso tudo já vai gerar nessa criança um estado mais ansioso. Se eu tive alguma frustração, eu vou descontar na comida, eu vou receber de alguma forma. Porque foi assim que eu aprendi lá atrás. Quando eu nasci. Sim. Às vezes eu tava com uma dorzinha, veio o peito. Quantas vezes a criança chora no mercado e a gente oferece um doce? O que eu estou ensinando para ela? Que todas as vezes que eu chorar, eu não vou estar olhando para minha dor. Eu vou receber alguma coisa boa. O que eu estou ensinando? Que eu não preciso olhar para o choro, para a dor, porque sempre que tiver isso aí vai vir alguma coisa boa.
entendeu? Sim. Só que aí eu, como mãe, não percebo que o que eu estou fazendo com meu filho é que ele não se conheça, é que ele não chore, é que ele não passe pelas frustrações, é que ele não passe pelas dores. E que isso, ao longo do processo, qual o adulto que ele vai se tornar? Um adulto sem se conhecer, um adulto fraco, um adulto que não sabe lidar com outro ser humano, um adulto que acha que sempre terá que receber, né? Então, aí vem o grande problema hoje das crianças não saberem lidar com as frustrações, de serem crianças, infelizmente, fracas, né? Adoecidas. E aí esse adoecimento parte desde as questões emocionais, quanto ao aumento de peso, né? Quanto desenvolver aí um desvio de condutas, né? Porque como que isso acontece? Né? Lá desde a minha criação. Não vamos entrar nesses transtornos, mas isso acontece desde o dia que eu nasci. Né? E é o grande cuidado que a gente tem que ter, certo? Então, assim, a gente tem essa criança, né, que vem por um processo de obesidade e que vai se tornar, né, se não tiver um cuidado aí, uma mudança de comportamento, um adulto obeso. E por que esse número também desse adulto obeso, né, hoje o número de bariátricos, né, e de doentes com diabetes, do coração, tem aumentado? Porque nós temos aí crianças, né, que são obesas, que se tornaram adultos obesos. E o que eu falo para o paciente é o seguinte: nem todo mundo precisa passar por uma cirurgia ou precisa fazer uma mudança radical, mas o que ele precisa primeiro é se entender, porque a gente tem um índice aí de pessoas que fizeram a bariátrica, que já tiveram uma reengorda e que já fizeram de novo. Eu conheço pessoas que já fizeram 3 vezes, sendo que só pode 2. Mas já passaram por processo porque conseguem burlar leis, né, e pagam médicos e tudo, infelizmente. Só que não teve uma mudança. E a gente precisa entender que a gente come, né, emocionalmente. Então, a minha fome é o quê? É uma fome física ou é uma fome emocional? E eu falo para vocês que 99,9% nós só comemos emocionalmente. Então, se eu falar aqui para vocês que nossa, aquela sopinha gostosa num dia de frio, eu tenho certeza que todo mundo aí imaginou a sopa e quer comer a sopa. Nós estamos com fome de comer sopa agora? Não, nós não estamos com fome, mas nós queremos. Aquele sorvete maravilhoso na praia. Olha, eu só falei, só de eu falar, eu pensei aqui no sorvete de pistache, que é o que eu mais gosto. Né? Eu posso sair daqui agora e comer o sorvete. Isto é fome emocional. Tem até a frase, né? Nós comemos as nossas emoções. Nós comemos as nossas emoções. Isso não é fome física. O que eu falo, fome física é aquela que qualquer coisa que você me oferecer, eu vou comer. Tem um filme que está passando agora na Netflix. Precisava lembrar o nome do filme, viu? Eu vou deixar aqui o nome do filme que eu não vou lembrar agora, mas eles comeram, né, os colegas deles, né, do avião que caiu e tudo. E no final eles comem até os ossos, né? Assim, mostram lá, né, roendo os ossos. Então, aquilo ali é uma fome física, que hoje a gente não chega a esse ponto, né? Hoje a gente não chega a esse ponto porque, graças a Deus, a gente não precisa comer o colega, não precisa comer que a Raquel que nós temos aí. Mas se chegar a esse ponto, nós vamos comer. Isso é uma fome física, né? Só que nós não esperamos a nossa barriguinha doer, sentir fome. Por quê? Porque a gente já idealiza o que a gente quer, já imagina e vai lá e come antes da fome chegar. Então, muitas vezes, o que os especialistas, o que os médicos falam? Que
quando eu penso que o meu estômago faz que eu falo que eu tô com fome, tá muito longe ainda de sentir fome. De verdade. De verdade. Que essa é uma fome, mesmo o estômago fazendo assim, essa é uma fome que foi criada emocionalmente mesmo. Que, na verdade, muitos de nós nunca nem sentimos fome. Sim. Né? Então, vamos observar o que é fome, né? Pergunta pra você, por exemplo, quem não come jiló? Agora, nesse momento, é fome? Então eu vou comer 3 jiló. Não, então não é fome. Isso ainda não é fome. E é interessante isso, Muriel, porque quando a gente vai no mercado com fome, você quer comprar tudo, porque você tá com fome. Mas você não vai comer o jiló, né? Você vai até abrir um pacote de bolacha. Pacote de biscoito, isso, comer ali. Mas é muito interessante perceber isso. Mas essa fome... Né? Que é uma fome ali real, porque eu estou com fome. Mas será que eu comeria um jiló? Né? Que na verdade ela não é a real, porque a gente não espera sentir a fome real. A gente já vai em busca do que a gente tem ali na geladeira. Então, volta para sua atenção plena e se pergunta se dá para segurar mais um pouquinho, se isso é uma fome real. Ou se até fazer as trocas, sim, né? Sim, se precisa comer aquilo naquele momento, que falta 1 hora para o almoço, entendeu? Então, o se confrontar, o se questionar e o colocar na balança o que é fome real e o que é fome emocional. Certo? O que você vê assim que mais dificulta a pessoa a entrar num processo de emagrecimento? Né? Quais são os aspectos psicológicos que você mais percebe assim dentro do consultório com os seus pacientes desse nicho? O imediatismo. Né? O paciente ele não quer entrar num processo de autoconhecimento, num processo de se observar, num processo de deixar de ter. Né? Essa é a grande questão. Para eu entrar num processo de emagrecimento, eu vou ter que deixar de comer algumas coisas que eu falo que gosto, eu vou ter que aprender a comer outras coisas, eu vou ter que me observar. Né? E esse autoconhecimento, essa atenção plena e esse imediatismo é aonde sabota todo mundo. Entendeu? Sim. Aí vem os grandes sabotadores. Eu não preciso disso agora, só mais hoje. Não, isso assim, entendeu? E aí vem os sabotadores e aí vai por água abaixo e a pessoa não consegue manter e realizar um novo comportamento, que é o que precisa. Certo? Certinho. Bom, gente, o papo é bom, é longo, é muita coisa que a gente poderia estar falando, que a gente poderia trazer mais, mas o tempo também é curto. Voltaremos mais vezes com outros assuntos. Vocês podem dar sugestões também para que a gente aborde, né, outros temas. Obrigada, Múria, pela sua presença aqui na nossa clínica. Um beijo para vocês e até mais. Obrigada, gente. Voltem, né, que a gente possa voltar com alguns outros temas. É muito importante, né, a gente estar aqui, falar sobre isso, porque quando a gente fala, às vezes a gente acha que é algo óbvio, que todo mundo sabe. Então podem aí nos pedir os temas, estou esperando vocês aqui na Humanamente, né? Aqui temos vários profissionais para atender sobre ansiedade, depressão, compulsão. Então venha. Né? Venha que estamos esperando vocês. Um beijo. E vamos também fazer um pedido. Clique aqui no sininho, se inscreva no nosso canal, que a gente vai trazer bastante conteúdo para vocês aí sobre psicologia. Isso, e nós ficamos aqui no edifício Taguatinga Trade Center, né, na sala 110. Venha nos visitar, tomar um café, né? Eu sou a pessoa do café e estou esperando vocês. Um beijo. Um beijo. Tchau.